Olá! Como que alguém que está começando na área da beleza tem certas dificuldades de fazer atendimentos a clientes insatisfeitos? Você já teve esse problema nos seus atendimentos? Já encontrou pessoas que estavam insatisfeitos com outros atendimentos feitos antes de chegar até você? Como foi que você lidou com essa situação? Hoje eu gostaria de dar algumas dicas. Dicas essas que podem ajudar você a melhorar a sua qualidade de atendimento. Por quê? Porque nós temos muitos clientes insatisfeitos por aí. Até mesmo você talvez seja uma cliente insatisfeita de algum atendimento que você não gostou. Todos nós, além de nós sermos clientes insatisfeitos de algum atendimento, também atendemos clientes insatisfeitos. E eu gostaria hoje de falar com você para melhorar a sua qualidade do atendimento. Isso independente da área de beleza que você trabalhe. Quer uma depiladora, quer uma cabeleireira, especialmente cabeleireiro, que muitas vezes no seu salão há vários atendimentos e você precisa ter cuidado como fazer esses atendimentos. Por que eu digo isso? Primeiro, porque quando um cliente nosso ele está insatisfeito com seu atendimento, ele fala mal de você. Independente que seu salão é afamado, tem boas famas, independente se seu salão é chique, independente se seu salão é não em uma comunidade humilde ou em um centro da cidade. Um cliente insatisfeito, ele vai estar sempre falando mal do seu setor de trabalho, do seu salão, ou até mesmo do seu atendimento como pessoa. Então, precisamos sim melhorar a qualidade do nosso atendimento. Uma das coisas que muito me chama a atenção quando eu vou no local ou quando alguém está me fazendo um atendimento e que eu admiro o atendimento, é a paciência que as pessoas têm de me atender. Muitos de nós somos clientes exigentes, não é verdade? Muitos de nós. Talvez você esteja pensando assim, eu mesmo sou uma cliente exigente. Eu exijo atenção, eu exijo paciência, não é? Eu exijo que me explique detalhadamente sobre aquilo que eu vou comprar, ou uma roupa, ou um sapato. Será que isso é diferente em um salão de beleza? Isso é diferente em uma área da beleza, independente que seja depiladora, ou se você vai fazer uma sobrancelha, ou se você vai fazer uma simples escova, ou um relaxamento. Será que isso é diferente? Não é diferente. Há um grande provérbio que diz que o que quer que vos faça, façais primeiro a ele. Então, se nós queremos ser bem atendida, precisamos também aprender a atender bem, principalmente na área da beleza. E você que está começando, ou que quer começar, ou que admira essa área da beleza e deseja, ser uma cabeleireira de sucesso, deseja crescer, progredir nessa área, é uma das suas preocupações. Às vezes as pessoas se preocupam com um salão bonito, um ponto bonito, né? Às vezes as pessoas se preocupam com o atendimento, o fazer, o praticar no cabelo da pessoa, mas às vezes as pessoas não se preocupam com o atendimento do salão. E isso é muito importante. Por muitos anos eu tive e tenho salão, e eu sempre me perguntei, como é o atendimento do meu salão? Será que se você tem um salão, ou se você trabalha a domicílio, se você faz atendimento a domicílio, ou mesmo se você trabalha para alguém em um salão,
né? Você tem um patrão. Será que essa é a sua preocupação? Será que você fica preocupada como você está atendendo? Como está sendo o seu atendimento? Independente se no salão que você trabalha, existe 10 pessoas atendendo, fazendo a mesma coisa que você. Ainda assim você precisa se preocupar. Ainda assim você precisa saber qual é o grau do seu atendimento, de 1 a 10. Eu sempre, ao terminar um atendimento a um cliente, eu sempre perguntei: o que você acha que eu preciso mudar? Será que isso não é humildade, né? Ah, mas o cliente tem sempre razão. Algumas pessoas dizem. Qualquer coisa que ele disser, as pessoas vão acreditar. É isso que você tem que se lembrar. Que quando ele sair do seu local de trabalho, ou da sua cadeira de atendimento, ou mesmo algumas pessoas que trabalham em uma cabine de atendimento, de pele, de rosto, de sobrancelha, você precisa se lembrar que aquela cliente vai ser a sua divulgação. De forma gratuita, eles fazem isso quando eles gostam do seu atendimento. Ele vai sair falando de você. Quando ele estiver passando a dica do atendimento que você fez a ele, ele não vai dizer lá é um salão chique, lá é um salão bem arrumado. Não, ele vai dizer a atendente do salão lá, fulana, de nome tal, a Maria, a Rosa, a Andréia, a Rita. Olha, procura ela. Ela faz um atendimento maravilhoso. E mesmo quando alguém quiser falar mal deste salão que você trabalha, a pessoa que você atendeu e que você fez um bom atendimento vai salvar o seu nome. Por quê? Porque se alguém não foi bem atendido por outros atendentes do local que você trabalha, aí ele vai dizer, não, você não está falando do mesmo salão. Aí a pessoa, sim, é o salão de fulano em tal lugar. Não, eu sou cliente de lá e o atendimento que me fazem lá é excelente. Aí geralmente a pessoa vai perguntar, e quem te atendeu? Aí ele vai dizer, foi a Pacífica. Foi a Pacífica que me atendeu. E ela me atende com todo carinho. É nisso que você tem que pensar. Que quando um cliente é bem atendido, ele divulga para mais outro cliente. Mas quando ele é mal atendido, ele divulga para mais 10 pessoas falando mal do salão. Então, essa é a sua obrigação. Há 3 formas de se atender bem. Porque quando um cliente ele vem insatisfeito, ou foi o atendimento, ou foi o serviço que foi feito que não foi bem feito. Às vezes o atendimento do salão é até bom, é excelente. Uma água, um café. A recepcionista faz a parte dela, atende bem, dá boas-vindas, o horário, pede para sentar, aguarde um pouco. Até aí o salão tem uma pontuação. Mas essa pontuação precisa continuar quando a pessoa vai para a cadeira do atendimento. E aonde você começa a mostrar para esse cliente insatisfeito que o ambiente que você está trabalhando, que você como atendente é uma excelente atendente. Faça seu nome, independente dos outros atendimentos no salão. Faça de conta que aquele salão, aquela cadeira que você está atendendo, você está no seu salão. E mesmo que você tenha uma patroa e você sirva alguém, mas feche os olhos a isso. Faça de conta que aquela cadeira e aquela cliente, ela é sua, não do salão. E aí você vai fazer um atendimento de excelência.
Eu quero mostrar para você que há 3 tipos de clientes. Há o cliente investidor, você não sabe. Mas aquela cliente que está sentando na sua cadeira é uma cliente investidora. Ela gosta de investir nela. E você precisa descobrir quando que você está com uma cliente investidora. Que ela gosta de investir, ela não tem medo de pagar. E se você conquistar essa cliente e dar um atendimento diferenciado, toda vez que ela chegar no salão, não importa quanto tempo ela tenha que esperar, ela vai aguardar o seu atendimento. Olha que casamento perfeito. Uma cliente investidora com você que está querendo crescer. Mas é você que tem que fazer por onde. Existe outro tipo de cliente. Tem um cliente insatisfeito que ela é indecisa. É por isso que às vezes ela se tornou uma cliente insatisfeita. Porque nos outros salões que ela foi, não souberam, não entenderam ela. A cliente indecisa, ela não sabe o que ela quer. Ela chega no salão, ela espera o momento do atendimento dela, ela senta na cadeira dela e ainda assim ela ainda não sabe o que quer. Ajude essa cliente a decidir. Não tome decisão por ela, porque se algo não sair do gosto dela, ela vai te culpar. E vai culpar o salão, que não tem nada a ver. Então, o cabeleireiro, ele precisa desenvolver a comunicação. Sempre nos meus vídeos, eu falo sobre se conectar. Quando você se conecta com o seu cliente, aí você acaba entendendo o que ele quer, o que é que ele precisa. E quando é uma cliente indecisa, você descobre que às vezes ela quer fazer um serviço por algum outro motivo que está motivando ela, menos o gosto dela. E você precisa ter cuidado com isso. Quer um exemplo? Quando um cliente chega no meu salão e que ela fala assim, quero radicalizar, eu quero dar um corte, fique radicalizado, que mostre que eu mudei. Isso é um grande perigo. Aí você tem que se conectar, tem que ajudar ela, tem que ajudar ela a entender que talvez o corte que ela esteja pedindo não combina com o rosto dela, com a altura do pescoço dela, as necessidades, né, de visagismo para a gente cortar o cabelo. E pergunte, por que que você decidiu cortar? É a primeira vez que você veio no meu salão. Por que que você decidiu cortar o seu cabelo assim? Aí, se ela começar a dizer que é porque ela está enraivada, porque ela teve um problema com o marido, ou porque quer ela mudar, as pessoas pensam que manda nela, mas ela quer mostrar que é ela que manda nela. Isso é um perigo. Porque depois que o sangue esfriar dessa raiva, dessa angústia talvez que ela está vindo cortar o cabelo, ela pode se arrepender. Então o melhor que você deve fazer, senta, conversa com ela, pergunta a ela se é isso mesmo que ela quer. Fala para ela se esse corte é adaptável ao rosto dela, à estrutura dela. Se você já tomou um curso de corte, você sabe que não é todo tipo de cabelo que é tudo corte, não é todo tipo de face que é o corte. Às vezes até a profissão da pessoa exerce uma influência no corte do cabelo. Presta atenção a isso quando você estiver estudando, fazendo um curso, quando você estiver estudando sobre um corte, quando você estudar sobre visagismo. Não é todo corte que é para todo tipo de cabelo, e nem para todo tipo de pessoa, e nem para toda a profissão que a pessoa tem. Aí a pessoa te pede um corte de um artista, eu só estou citando um exemplo no caso de um corte, né? Porque depois que você corta, não tem mais jeito. O único jeito que você tem é providenciar uma tela ou um mega.
Mas se ele não gostar e se ela não quiser, aí você vai ter um grande problema. Essa cliente que veio insatisfeita de outro salão ou insatisfeita de casa, vai passar pelo seu salão e vai continuar sendo insatisfeita. É isso que você quer? Então, por isso que é necessário você aprender a se conectar com o seu cliente e saber realmente o que é melhor para ela. Uma outra tipo de cliente insatisfeito é o cliente barateiro, né? Que gosta de tudo barato. Ela vai estar sempre insatisfeita com os preços que pagou antes. Eu costumo dizer assim, ó. Precisamos ter cuidado quanto cobramos em um serviço. Ah, Pacífica, mas o meu salão é em uma comunidade humilde. Eu não posso cobrar o que o salão lá na cidade, no centro da cidade cobra. Quem lhe disse isso? Quem foi que falou isso? Eu sempre cobrei os meus preços pelo meu trabalho, pelo meu atendimento, não pelas pessoas. Por que você vai cobrar barato? Porque você mora em uma comunidade, em uma cidade pequena ou em um bairro humilde. Tem nada a ver. A necessidade que alguém tem de vir no seu salão em uma comunidade, em uma cidade pequena, é a mesma necessidade aquele que vai lá no centro da cidade. Salão é luxo. E faz quem pode. Então, se você não começar valorizando o seu trabalho com o preço razoável dos gastos que você tem, não se preocupe que aquele cliente insatisfeito que saiu do outro salão porque cobraram caro, vai continuar insatisfeito com você. Não pense que ele vai agir assim. Ah, eu paguei lá no corte R$100, R$150 e paguei um corte lá no salão da Pacífica de R$50. Mas antes eu tivesse pago de 150 e saísse satisfeito. Era caro, mas era satisfeito. De que o barato insatisfeito. As pessoas vão continuar insatisfeitas. Então é muito importante que você se ligue nesses 3 tipos de clientes que temos. Cliente investidor é o seu cliente que você precisa fidelizar. Não estou falando aqui que você vai bajular, porque precisa, em qualquer área, o limite de você tratar bem o cliente. Aonde acaba o respeito, o limite do respeito dele, começa o seu. E aonde acaba o limite do respeito seu, começa o do seu cliente. Então, não existe necessidade de você estar bajulando o cliente, porque você vai cobrar um pouco mais caro. Não, você está cobrando o seu valor. Independente de ficar preocupado quanto foi que cobraram antes. Às vezes eu pergunto para um cliente assim, quando ele vem a primeira vez, fez uma progressiva. Como eu já fiz a ficha de anamnese e descobri que tipo de progressiva, ou que tipo de relaxamento, o trabalho que foi feito, ou mesmo tipo de tratamento que eu fiz, eu costumo dizer qual é a média de preço que você tem pago por aí. Aí ela fala, não, eu paguei R$100. Aí eu vou pôr na balança o meu preço e às vezes eu digo, muito bem, eu vou cobrar o mesmo preço, se estiver razoável com o meu. Para ela não sentir muito diferença. Porque ela pode até sentir o mesmo preço, mas ela vai sentir a diferença do meu atendimento. Ela vai sentir a diferença da qualidade do meu serviço. Ela vai sentir a diferença da organização do meu salão e do atendimento do meu salão. E do comportamento também dos funcionários do meu salão.
Então, depois, quando ela sair, ela vai pôr na balança. Olha, eu paguei ali o mesmo preço que eu paguei lá e eu ainda tive um rendimento de atendimento maravilhoso. Uma outra coisa que eu sempre passo para minhas alunas, e elas sabem disso, caso elas estejam aí me assistindo, é que existe um cuidado que a gente precisa ter com clientes insatisfeitos. Qual é a tendência nossa? Vamos falar primeiro de nós como clientes, porque todo mundo que está me ouvindo nessa live é cliente, de qualquer forma, né? Quer de uma padaria, quer de uma lanchonete, quer de um supermercado, quer de uma oficina de carro, é cliente, né? Todos nós somos clientes. Então, assim, ó, nós precisamos ter cuidado, porque a tendência de quem não está satisfeito com o atendimento é falar mal. Quando o cliente chega no nosso salão, que nós vamos fazer um serviço, a tendência do cliente satisfeito de primeira mão é falar mal do nosso colega de serviço. E por todos esses anos que eu trabalho nessa área da beleza, eu tenho tido muito cuidado com isso. É antiétnico, né? Falar mal do seu colega. Sabe por quê? Porque quando você para falar mal do seu colega de serviço, do seu né? Que tem a mesma função que você, você sabia que você está falando mal de você como profissional? Você está dando, né, oportunidade de a pessoa mais tarde falar mal de você. Porque quando, no dia que acontecer qualquer coisa, ou por imperfeição sua, ou por você não estar bem no atendimento, e você, por isso por aquilo, não fizer um atendimento de excelência para aquele cliente que veio insatisfeito de outro salão, ele vai falar mal de você. Assim como ele sentou na sua cadeira e falou mal do seu colega de serviço. Por isso que eu tenho muito cuidado de ouvir um cliente insatisfeito. Quando eu sento na frente de um cliente que ele está falando da insatisfação do atendimento de um outro salão, eu me policio até na minha expressão facial. Porque muitas vezes, quando alguém está nos ouvindo, que você fica, é isso mesmo, é assim. Você até diz assim, eu já ouvi comentários que lá é assim, que eles atendem assim. Tenha certeza que você está plantando para colher mais tarde. Então, Pacífica, todo cliente tem direito de se queixar, não tem? Tem, sim. Agora, você que não pode estar concordando com tudo que o cliente insatisfeito fale mal do seu colega. E como que a gente faz para deixar o cliente falar? Porque assim, ó, sempre quando alguém chega no meu salão que vai fazer um comentário negativo de um serviço que foi feito, eu escuto. Mas a minha expressão facial não deixa o cliente achar que eu estou concordando ou discordando. Eu faço uma afeição como simplesmente eu só estou dando àquela cliente o meu ouvido atento ao que ela está falando. Apenas isso. Mas eu não concordo, eu não comento, eu não digo é isso mesmo, ela está errada, não pode ser assim. Não, só ouça. Sabe por quê? Nesse período que nós estamos vivendo agora, após a pandemia, nós temos muitas pessoas saindo de casa estressadas.
estressada com a família, estressada com os problemas financeiros, estressado com o marido, estressado com filhos, que ainda tem escola que ainda não está funcionando. Tem escola que está funcionando dia sim, dia não, os filhos estão ficando em casa. Tem creches que ainda não está funcionando para empurrar os filhos para a creche de manhã e só pegar de tarde. E essas mães estão chegando muito estressadas no nosso salão. Cuidado! E na última vez, o último atendimento que ela foi, no último salão que ela foi, ficou assim uma resta de erros. E quando ela chegar no seu salão, ela vai com certeza se queixar. E qual vai ser a sua reação? A sua reação é você ter cuidado com o que ela fala. Porque falar mal dos nossos colegas de serviço não faz a gente crescer. Especialmente quando você está começando na área da beleza. E você quer agradar todo o cliente que chega. E você quer ganhar aquele cliente. Mas você não ganha ele falando mal de quem atendeu ele. Por isso que é muito importante que você tenha esse cuidado, tá? Ouça, deixa o cliente desabafar, mas não comente nada, nem negativo e nem positivo do último atendimento. Depois que ela desabafar e que falar, anote. Deixe para fazer isso quando você estiver fazendo uma ficha de anamnese, porque você vai poder anotar tudo que ela falou. E vai ser um termômetro para você saber do que ela gosta, do que ela não gosta. Em que você pode melhorar a qualidade do seu atendimento para com ela. E quando você ajudar a sua cliente satisfeita a desabafar, daí então você já vai saber como fazer um bom atendimento. Porque ela acabou entregando todas as cartas para você. E agora você vai entrar com um atendimento de excelência com base no que ela mesma falou. Ela se queixou do horário, ela se queixou que os salões de lá não são pontuais, que ela marcou o horário, mas a atendente não chegou no horário. Ela se queixou do atendimento do cafezinho, da água que ninguém ofereceu. Anota isso. Isso aí vai ser a sua defesa de atendimento para com ela. E você vai fazer o contrário. Vai ser o somativo que você vai ter para poder ajudar a atender ela bem. Muito bem. A cliente chegou. Você já detectou que ela é um tipo de cliente que gosta de investir, que ela não é uma cliente indecisa, que ela sabe o que ela quer, que ela gosta, ela tem os hábitos dela no cabelo, como que ela faz. Você já sabe que ela não é aquela cliente chorona que o que cobra, porque geralmente elas falam, né? Olha, eu cheguei no salão, queria um atendimento, para mim dinheiro não é tudo não. Eu passo dinheiro, eu passo cartão de crédito, você, opa, já estou anotando aqui que a mulher é investidora. Então procure preencher essa ficha. Não leve ela para o lavatório sem ter que estar com essa ficha preenchida. Porque é nessa ficha que você vai botar essas observações. Os gostos, os desejos e as insatisfações. Até se ela tem dificuldade de pagar, né? Sabe por quê? Porque quando uma cliente satisfeita chega no nosso salão, você só está ouvindo uma vertente. E você precisa das duas. A qualidade do seu atendimento, você precisa das duas bandas, né? A dela, que ela está falando, então você é obrigada a acreditar no que ela está falando. Mas será que você conhece o outro lado da moeda? O salão de onde ela veio.
Você vai sair, vai lá perguntar por que atenderam mal aquela cliente que ela está se queixando? Não. Você vai ligar, olha, estou com um cliente de vocês aqui reclamando de atendimento? Não. Você vai ter que acreditar no que ela disse. Então, para você acreditar, a gente tem que acreditar desacreditando. Mas não precisa a cliente insatisfeita saber que você está acreditando e ao mesmo tempo desacreditando. É muito importante que você saiba disso, que você se ligue nessa situação. Porque clientes assim pode mudar. Pode mudar? Pode. Eu já mudei muitas clientes que chegavam reclamando e hoje já não reclama mais. Até porque ela já começou a notar que eu não gostava de ouvir falando mal do meu colega de serviço. É muito importante que você entenda isso. Assim, você não precisa ter medo de atender um cliente. Você não precisa ter medo de ver a necessidade do cliente e falar. Porque ao você concluir uma ficha de anamnese, você já fez as observações do que vai dizer a ela. E não faz vergonha nenhuma. A cada atendimento que você faz, olhar a ficha de anamnese se caso você esqueceu de algum detalhe. Bem, então o cliente chegou no seu salão, reclamou de um outro salão, se queixou, você preencheu a ficha, já sabe os prós e os contras, do que ela gosta e do que ela não gosta, do que foi que mais magoou ela no último atendimento que ela fez. Daí agora, essa cliente já desabafou, você nos seus primeiros 30 segundos já mostrou que é uma boa ouvinte, que ouve bem e que compreende os sentimentos dela. Sabe por quê? Porque em vista de nós estarmos vivendo em dias tão estressantes, às vezes aquela cliente satisfeita nem tem muita queixa para fazer. Às vezes é ela mesma que não está bem. E por conta disso, quando a gente não está bem, será que isso não acontece com você? De você descarregar em cima do primeiro que aparecer? E às vezes o primeiro que apareceu foi uma atendente de um salão. Então ela já entrou se sentindo mal. Ela já não teve um ouvido atento. Ela entrou, fez o serviço e saiu. E continuou insatisfeita. Aí ela guarda tudo isso na caixinha do ódio, da caixinha do emocional, na caixinha de guardar ressentimento. E no dia que ela chega até você, no dia que você vai fazer um atendimento que não tem nada a ver, aí você tem que mudar o lado da moeda. Você tem que ser diferente do que todos os outros foram até então. Você vai mostrar a sua diferença. E quando você fizer isso, ela vai começar a ver que tem pessoas profissionais. Algumas pessoas até perguntam, quanto tempo tem que você está atendendo? Que você atende tão bem. Aí você vai dizer, eu sou iniciante, eu estou começando agora. Vai ficar muito bom para ela ouvir isso. Que mesmo você começando do zero, não sabendo nada, está dando os primeiros tratamentos, as primeiras escovas, ainda assim você está fazendo um excelente atendimento. Ouvir os nossos clientes insatisfeitos é nossa obrigação. Agora, concordar com ele em tudo que ele fala mal dos nossos colegas de serviço, não. Deixar o cliente desabafar e falar e reclamar é só para você poder ter uma matéria cheia para fazer um bom atendimento. E quando você fizer isso,
tenha certeza que ela vai te amar como profissional. Ela vai gostar muito do seu atendimento. Ela jamais vai te esquecer. Mas você vai precisar substituir em gênero e letra a qualidade de atendimento que até então ela não teve. E quando você fizer esse atendimento, tenha certeza que ela não vai deixar de falar com as pessoas. Ah, Pacífica, mas eu não atendo no salão. Eu vou a domicílio. Sim, independente. Se você tem o salão, foi isso que eu comecei o vídeo dizendo. Independente que você tenha o salão ou não, se você trabalha em parceria com alguém, ou se você trabalha a domicílio, ou o salão que você trabalha é muito chique, maravilhoso, tem 10 atendentes, seja a diferencial. Às vezes a pessoa entra no salão e é atendido por alguém, até gosta. Mas na outra vez que volta no salão, não é mais aquela. E aí passa para você. Aí você mostra o seu diferencial. Acha que ela vai continuar se lembrando do primeiro atendimento que fez? Não. Porque foi você que conseguiu marcar o emocional dela. E isso é muito importante. Talvez você esteja dizendo assim, poxa, eu gostaria de aprender a ser uma cabeleireira de sucesso. Mas é muita coisa que a gente precisa aprender. Porque a dificuldade de atendimento hoje é muito grande. Vocês vão concordar comigo que as pessoas estão muito estressadas. As pessoas, elas querem fazer um atendimento rápido. Ela quer chegar nos lugares e já ser atendida, elas não têm paciência. A gente vê isso em toda a área de serviço, todos os lugares. Presta atenção quando você for em um atendimento, em uma fila de supermercado, em uma farmácia, quando você senta em uma lanchonete para chamar um garçom para ser atendido. As pessoas estão sem paciência. E nós que estamos na área da beleza, precisamos desenvolver essa qualidade. Paciência. Paciência de ouvir as pessoas, ouvir as suas queixas, saber o que ela quer. Por isso que eu digo que o segredo de um atendimento eficiente é você se conectar com a pessoa. Fazer dela uma parceria sua. Por quê? Porque ela vai ser sua amiga pro resto da vida, onde quer que você vai. Eu já estive em um salão e fiz atendimento por um período de tempo, que quando eu comecei na minha área, eu vendi um dia meu como depiladora, limpeza de pele, e trabalhava com corpo, antes de trabalhar com salão. E todos os clientes que eu atendi nesse grande salão, quando eu saí, foi procurar em um outro salão. E chegou lá, ó, quero o seu atendimento. Eu gostei do seu atendimento. Seu atendimento é diferenciado. Por quê? Porque eu dava atenção às pessoas. Hoje as pessoas têm déficit de atenção. As pessoas têm déficit de atenção na família. As mães têm déficit de atenção dos filhos. As esposas têm déficit de atenção dos maridos. E para onde ele leva esse déficit de atenção? A um salão de beleza. Por quê? Porque é lá que ela quer se sentir a princesa. Porque em casa ela não sente. É por isso que ela chega no salão de beleza reclamando de tudo. Reclamando do último atendimento. Reclamando do marido. Reclamando às vezes até do pai, da mãe, de uma amiga. A insatisfação nem sempre é só por um atendimento. A insatisfação é por conta de ela não estar bem emocionalmente. Por muitos anos
eu atendi muito bem nos meus salões. Quem passou pelos meus salões e que está me ouvindo vai concordar comigo. O que eu estou dizendo é a pura verdade. Porque a gente não pode olhar para um cliente com olho de real. Ver o cliente como se fosse vendo um real. Nessa cliente eu vou ganhar 100 reais, 200 reais, 300 reais. O que vem por trás da cliente é um sentimento de insatisfação. E quando você olha para uma cliente e que você vê que essa cliente, ela gosta de um atendimento, aí sim a consequência do que você fez é transformado em dinheiro, em reais. Tenha certeza disso. Não se pode olhar para um cliente só pensando no dinheiro. Ou você olha para um cliente pensando no cheque que está para cobrir, no cartão de crédito que está para vencer, no aluguel do salão, na água, na luz. A gente olha para uma cliente pensando nisso quando a gente vai fazer o preço do produto que gastou, das horas que você ficou em pé para fazer o serviço. Aí você tem que pôr na caneta, para você não cobrar barato demais. A luz que você paga, a água que você paga, o tempo que você leva fazendo aquelas mechas, aquelas luzes, aquele alisamento, ou aquela progressiva. Aí sim, é nesse momento que você vai para a ponta da caneta fazer a conta quanto deve ser cobrado o seu serviço. Mas, quando você olha para um cliente pensando no dinheiro e no que você tem para pagar, aquele cliente seu vai continuar um cliente insatisfeito. Por quê? Porque você não deu atenção a ele. Você não trabalhou no seu emocional. Eu agradeço muito a Deus por ter aprendido a tratar as pessoas bem, sem pensar só no dinheiro que ele poderia me trazer. Eu agradeço muito essa qualidade de vida que eu aprendi a olhar para as pessoas e ver o potencial de uma cliente sem precisar preciar na pessoa, dar um preço por aquela pessoa. Ah, aquele cliente vale 300 reais hoje. Não, eu poderia até estar cobrando esses 300 reais, mas por detrás disso eu fiz valer o que eu iria cobrar pela qualidade do meu atendimento. Então eu espero que tudo isso que eu disse hoje a vocês, segredo, ser eficiente no tratamento dos clientes. Número 1, ser eficiente. Número 2, fazer um atendimento rápido, organizado. Saiba de antemão o que você vai fazer com aquele cliente. Ao preencher a ficha de anamnese, descubra se você tem capacidade de dar para o cliente o que ele precisa, o que ele quer. Para ele não passar pelo seu atendimento e ainda assim sair um cliente insatisfeito. Não é difícil atender um cliente satisfeito. Não deixe ele sair do seu atendimento insatisfeito com o que aconteceu lá atrás. Ao você ouvi-lo e atender, acaba ali a todas as suas queixas. Dali em diante, ele vai ter de quem falar bem. Ele vai falar bem do seu atendimento. E quando fazemos um atendimento organizado, rápido, a gente mostra a diferença. E mesmo que a sua cliente não seja uma cliente que goste de investir, e ela seja aquela cliente que é barateira, que pede para cobrar mais barato,
Quando você fizer um atendimento de excelência, dali então ela vai aprender a valorizar o seu trabalho e vai dizer: pago qualquer dinheiro para você me atender. Eu presto atenção que muitos professores, que nesse período de pandemia eu fiquei tomando alguns cursos para me especializar, eu ficava vendo que os meus professores, eu me especializei em algumas áreas. Por quê? Porque eu acho necessário que o profissional continue estudando e aprendendo mais. E eu presto atenção que os meus professores recebiam, né, de algumas pessoas, algumas perguntas. O senhor ainda atende? Quanto custa o seu atendimento? Por que será que essas pessoas perguntam isso? Não é porque está valorizando o atendimento dele? Não é porque ele mostrou que, independente de quanto ele custa. Um dos meus professores disse, em uma última aula que eu assisti: os meus colegas, pelo meu serviço, cobram 300, 400. Eu estou cobrando 800, estou cobrando 1.000, 1.200. E ainda assim, não estou mais fazendo atendimento. E as pessoas dizem: gostaria de me atender? Por que será? Porque esses são clientes satisfeitos. Então, se uma cliente entra no seu salão e ele é barateiro, né? Aquela cliente que pede para baixar o preço, que não valoriza o seu trabalho, e você mostra para ela, em vez de dizer que não vai baixar o preço, que seu preço é esse, e você começa a mostrar a ela que o que você cobra é o que vale, ele vai mudar, ela vai mudar. E ela vai começar a não pedir mais, porque ela vai aprender a dar valor ao serviço que você faz. Ela vai ver que vale a pena, porque todo mundo sabe que o barato sai caro. E alguns clientes satisfeitos aprenderam isso da forma mais cruel, que o barato sai caro. E daí então, eles vão deixar de pedir para baratear. Eu espero que tudo que eu falei aqui para vocês tenha sentido. Eu espero que vocês tenham aprendido. E aprenda a se conectar, porque as pessoas estão precisando. Aprenda a ouvir as pessoas, porque elas estão precisando. Por isso que a pessoa só deve aprender a área de cabeleireiro se tiver amor, se tiver carisma e se tiver empatia. Aí vai ficar fácil você atender qualquer cliente, independente de quem seja ele. Mesmo que ele não seja satisfeito, você vai conseguir fazer bons clientes fidelizados. Muito obrigado de estar comigo. Vai haver outros vídeos e eu gostaria que vocês continuassem me acompanhando, que vocês vão aprender como ser um cabeleireiro de sucesso, mesmo começando do zero.